Bom, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos no canal Shaolin no Japão. Aqui é Márcio falando com vocês, ou o Shaolin. Bom, gente, hoje é dia 10 de junho de 2018. São exatamente 8 horas da manhã, estou indo para o meu trabalhinho, ganhar o meu din-dinzinho e vou falar um pouquinho com vocês. E hoje eu quero fazer um vídeo a respeito, provavelmente esse vídeo vai ser feito em várias etapas, a respeito de perguntas que o Walter tem feito para mim no YouTube. Bom, ele perguntou sobre o que eu acho da militarização dos Estados Unidos no Mar da China. Bom, isso já é dito já há algum tempo que os Estados Unidos está querendo entrar na China. Ele já comanda o Japão e Coreia do Sul e ele quer ganhar terreno aqui para poder controlar parte do grande perigo para ele, que é a China. E eu não sei se vocês sabem, mas a Índia também, tá? Porque a Índia também é uma potência nuclear e Paquistão é outro. E são países que não são lá muito afanados dos Estados Unidos. Então, para tomar conta dessa região, supõe-se, logicamente pensando, que os Estados Unidos está tentando ganhar terreno aqui justamente para isso. Mas se você parar e pensar, a Rússia também está ganhando terreno em outros lugares aí. Eles estão botando pontos estratégicos aí em ambos, é um jogo de xadrez, em ambas partes do mundo. Agora, o porquê de tudo isso, existem várias especulações. Uns dizem que é simplesmente para uma grande guerra global e com isso exterminar grande parte da população. Outros apenas afirmam que é por causa da invasão alienígena, no qual seria uma forma deles poderem se defender melhor, porque atacá-los em uma só frente, mesmo que se junte todo mundo contra eles, não seria possível. Porém, se dividissem as forças militares em várias partes do mundo, provavelmente eles conseguiriam deter os alienígenas. Se é verdade ou mentira, cabe a você decidir. A outra pergunta que ele fez aqui para mim é o seguinte: as japonesas que vestem roupa de homem no Japão são lésbicas ou é simplesmente moda? Eu tô pensando em fazer um quadro onde fala, com o nome do quadro seria Japão, é para rir ou para chorar? Por quê? É o seguinte: o Japão é um país que realmente você não consegue entender nada. Você vê uma coisa, bom, no Brasil parece que também já tá pintando essa onda aí. Você vê a pessoa toda bem vestida de terno e gravata e tênis no pé, mochila nas costas. Coisa ridícula, né? Cara de terno e gravata teria que estar de sapato social e uma maleta 007, na minha opinião. Mas no Japão não. No Japão as pessoas se vestem como querem, do jeito que querem, saem na rua como querem e ninguém fala nada. Muito embora antes de ontem eu estava escutando na rádio que teve a reunião do grupo do 7 e tinha uma especialista, esses especialistas que eu vou falar pra você, mas não serve pra nada. Aliás, eu até comentei no Twitter da rádio lá, que eu tava escutando, a respeito das opiniões dessa senhora. Que o Shinzo Abe se veste muito mal, ele não sabe coordenar as roupas. O japonês, ele é um bom observador, ele passa anos observando as coisas, tá? Ele passa anos observando as coisas até ele conseguir pegar exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, quando começou o futebol no Japão, eu lembro que a gente jogava e a gente dava uns dribles nos japonês, eles paravam no meio do jogo e ficavam pensando, ele fez assim, ele fez assado, como é que foi, assim, para ele assimilar. Mas leva muito tempo esse tipo de coisa, né? Seria mais fácil você perguntar pro cara te ensinar, você ia ganhar muito mais tempo. Mas eles são meio orgulhosos nesse ponto. Então, falando que o Shinzo Abe, se comparado com os outros políticos internacionais, ele se veste muito mal, de uma maneira muito brega. Você quer mais brega que o Donald Trump? Aquele cabelinho de espiga de milho dele lá, parece o Visconde de Sabugosa. Não, ninguém fala nada, porque é o dono do mundo, assim diz. Não sei quem que intitulou que o presidente americano é o homem mais importante do mundo. Onde é que já se viu isso, né? Bichona! Só isso que eu posso dizer. Mas a coisa funciona assim. Então,
Aí diz que o sapato do Shinzo Abe é de amarrar, ou sei lá que porra que era. Mas enfim, criticou a roupa do Shinzo Abe. Aí eu falei, pô, nos Estados Unidos, o presidente da república usa jeans e um blazer em cima. No Japão isso é inaceitável, certo? Eu quantas vezes fui apitar, naquela época ainda, quando começou aqui as coisas no Japão, eu fui apitar jogo de jeans, fui chamado a atenção, que você não pode ir de jeans. Hoje, para apitar um jogo estadual, você tem que ir de terno e gravata. Coisa ridícula isso. Vai de agasalho, no mínimo de agasalho. Você tem que ir de terno e gravata. Coisa de louco, mano. Mas os caras vão de terno e gravata e tênis no pé. Um tênis velho, sujo, que não combina nada. Mochila nas costas e ninguém fala nada. Tranquilo. E as mulheres, elas se vestem com roupas que realmente muitas vezes parecem de homem. Cortam o cabelo curto, que você olhando é um homem. Mas a gente vê muitas... O futebol feminino aqui no Japão é muito forte. Vocês sabem que a seleção japonesa de futebol de campo já foi campeã mundial uma vez, em cima dos Estados Unidos. E antigamente tinha muito as gyaru, que eles chamavam, né? As meninas loirinhas se pintavam de loira, com as unhas compridas, e ficava toda hora no espelho. Ai. E o incrível é que você via o homem entrar vestido mais ou menos de homem, mas todo afeminado, aquele cabelinho loiro e toda hora fazendo assim no cabelo. Nossa, aquilo dava uma raiva, rapaz. Sentar no restaurante, tá aqueles casalzinhos assim, eles passavam mais tempo se olhando no espelho do que olhando o parceiro. Mas, cultura deles. Graças a Deus deu uma maneirada isso daí. Mas, eles se vestem como querem, do jeito que querem, e não adianta você falar. E no futebol, é muito comum você ver a mulher vir, o marido acompanha, o marido fica cuidando da criança na arquibancada e o timão jogando lá embaixo. Uma vez eu até tinha tirado umas fotos, mas a federação me proibiu de postar porque são fotos do jogo e coisa do jogo, só a federação pode postar, ninguém mais pode postar nada. Se pegar, dá uma zica do cacete. E aí eu terminei desistindo e acho que eu apaguei essas fotos. Mas o maridão em cima na arquibancada cuidando da criança e a mulher jogando bola lá embaixo. Sem contar que muitas vezes depois do jogo você vê a mulher sai tipo um machão mesmo. E o rapazinho lá todo amoroso com a criancinha no colo. É coisa de outro mundo. Mas isso não significa que ela é lésbica ou não. Porque no Japão, a maioria das lésbicas mesmo, elas não têm cara de sapatão. Elas são mulheraços mesmo, tá? Lindas. Mas se você for dar uma cantada nela, fala, ô filho, a fruta que tu gosta, eu chupo até o caroço. É bem assim. Mas nem por isso ela quer se vestir de homem e nem muito menos demonstrar a aparência de homem. Já alguns gays sim, né? Alguns gays famosos que aparecem na televisão pelo menos se vestem de mulher, faz aquelas firulinhas, que é viadagem do cacete. Mas as mulheres geralmente que são lésbicas, elas são mulheres. Você olha assim, não consegue diferenciar. E por outro lado, eu não sei se por criação ou por opção mesmo, né? Às vezes uma família onde tem 7, 8 homens e só uma mulher termina ficando mais afeminada, mais masculinizada, né? Então isso é inevitável. Mas a gente vê muita mulher trabalhando em construção civil e também em Gemba, que fala no Japão, né? Que seria fábricas, enfim, serviço braçal. E elas desempenham esse serviço muito melhor do que homens, inclusive dirigindo caminhão, né? Tem muita mulher dirigindo caminhão aqui, caminhão grande. E essas mulheres geralmente elas têm, não sei se por causa da profissão também, mas elas se vestem mais masculinamente do que as outras mulheres. Mas isso não significa que elas sejam lésbicas ou não. Espero ter respondido sua pergunta. Outra pergunta para falar da Copa do Mundo, se eu acho que o Brasil vai ganhar ou não, e o que eu acho do Neymar, se ele realmente é um bom jogador como as pessoas dizem. Olha, vocês sabem que eu fiz um vídeo com o Rodrigo. Eu agora estou meio afastado aí da liga profissional, mas o tempo que eu estava atuando na liga profissional, para mim, de futsal, o Rodrigo era um dos melhores jogadores que eu vi em quadra.
porque ele é muito disciplinado, joga muito, tem uma visão de jogo fenomenal. Além do que, não faz falta. E eu gosto de jogador que não faz falta, porque o jogo não é para fazer falta. O jogo precisa jogar, tem objetivo, marcar gol, mas sem fazer falta. E eu conversando com ele a respeito de talentos, ele me falou que para ele o talento é Cristiano Ronaldo. E na minha opinião, Cristiano Ronaldo é simplesmente um perna de pau. Aquela bicicleta que todo mundo levantou lá no estádio para bater palma para ele, uma bicicleta tão maldada, tão desconjuntura pura. Porém, foi uma bicicleta, acertou a bola e foi gol. Então vamos bater palma pro cara para isso. Então o Rodrigo estava me explicando que na época que ele jogava no Manchester, que ele era meio que ala, meio que volante, ele jogava muito, muito, muito mesmo. E aí depois que viram que ele é rápido, eles criaram o goleador. Então esse Ronaldo, Cristiano Ronaldo que a gente vê hoje, o CR7, ele foi fabricado para marcar gol. Essa é a função dele. Por isso que ele já não aparece tanto no jogo. Quando aparece, aparece para definir. Mas mesmo assim, eu fico pensando, um cara que tem o título que ele tem, tantas vezes melhor do mundo, consegue fazer aquela charme todo para bater na bola, chega lá e mete a bola lá para arquibancada? Não. Se você fazer a soma das bolas que vão dentro e que vão fora, a porcentagem é mais que vão fora do que vão dentro, né? Tudo bem que ele marca lá, termina sendo o goleador lá, mas também o time inteiro joga em função do cara. Seria impossível não virar goleador, né? Até o Fred lá no Brasil consegue, né? Porque o time tem que jogar em função do cara. Agora, eu prefiro jogadores igual o Neymar, igual o Zico, igual o Ronaldinho Gaúcho, que pra mim é o melhor jogador do mundo de todos os tempos, né? Se perder, perde pro Pelé de muito pouco. E também o Messi. Hoje em dia, pra mim, o Messi é o melhor jogador do mundo. Por quê? Porque é um jogador completo. Ele consegue voltar para marcar, ele consegue tomar a bola lá na defesa, armar um ataque bem feito. E quando não, ele mesmo vai e resolve a coisa. Coisa que o Cristiano Ronaldo não sabe fazer. Pelo menos não está fazendo, né? Então, se eu tenho que decidir pelo que eu vejo, e o que eu vejo é isso, tá? A diferença entre Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi é que Messi e Cristiano e Neymar conseguem resolver alguma coisa ainda, vão para cima, driblam, fazem passe, e o Cristiano Ronaldo não faz isso. Bom, então, se o Brasil vai ganhar a Copa ou não, olha, depois da Copa do Brasil, que o Brasil perdeu para a França, que foi aquele esquema armado lá, que disseram que o Brasil vendeu a Copa, blá blá blá, eu perdi totalmente tesão por futebol, tá? Eu apito o jogo, pra mim ganho melhor, não tô nem aí. Mas não tenho mais aquela motivação de ver jogo, de achar espetacular, não sei o que. Aquele sonho de infância que eu tinha quando era criança, de ser jogador profissional, não sei o que. Eu não cheguei a ser totalmente profissional, fui um semi-profissional, vamos dizer assim. Porém eu consegui alcançar vários objetivos na carreira que me levaram muito longe. E eu sou grato a Deus por isso, certo? Eu acho que Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, isso daí são para pouquíssimos. Quem assistiu o Caldeirão do Hulk ontem, ou antes de ontem no Brasil, né, no sábado, deve ter percebido, né? E para mim, o grande suporte do Neymar foi a família. Que família linda, porque uma mulher ser guerreira como a mãe do Neymar foi e é, realmente merece o que tem, né? E eu ainda falei pra mulher, Deus escreve certo por linhas tortas. O pai dela provavelmente, se seguisse jogando, ia terminar jogando e terminar acabando ali, né? Ganhando salário mínimo. Em compensação, a decisão que ele teve de parar de jogar para cuidar da família fez com que a família se unisse, fez com que a mulher apoiasse, e foi onde que conseguiu abrir a oportunidade para ele tomar conta do moleque, para o moleque se desenvolver no futebol e ser a fera que é hoje, a estrela que é hoje, que seja abençoado por Deus e siga seu caminho. É claro que eu sou totalmente contra essas tatuagens que eles estão fazendo, igual o Walter falou, parece mais um tapete persa do que outra coisa, né? Eu acho que, bom, cada um na sua, né? Mas virou moda, né? Agora é incrível que aqui no Japão a máfia usa tatuagem, vocês sabem, né? E no Japão tem onsen. Acho que no Brasil vocês devem saber o que é onsen. São essas fontes termais onde as pessoas vão e se banham para poder relaxar, né? Tem muito magnésio na água. São águas vulcânicas.
Só que não pode entrar com tatuagem. Existem vários bares, vários discos, vários lugares públicos que não pode usar tatuagem, inclusive alguns ginásios. E outro dia na praia apareceu um jogador, provavelmente um mafiosinho, que estava parecendo um Robocop. E perguntaram eu estava de segundo árbitro, e perguntaram pro primeiro árbitro se ele podia jogar com aquelas bandanas todas lá, aquelas parafernália toda para esconder as tatuagens. Aí o que aconteceu? Eu falei, bom, no livro de regra não tem nada escrito que tatuagem é proibido no futebol. Se fosse assim, Neymar, Messi não ia jogar, né? E eles jogam. Só que no Japão, eles aceitam os estrangeiros porque a cultura é diferente, mas os japoneses, eles não permitem que mostre essa tatuagem. Falei, arranca essa porra aí, vai mostrar essa porra dessa tatuagem, porra. Foi homem na hora de fazer, por que não é homem na hora de jogar, mostrar? Daí ele falou, é que japonês faz tatuagem, a máfia faz tatuagem, mas não é pra mostrar. Falei, bom, então tudo bem, cultura de vocês e de vocês. Mas daí você tem que decidir, se você quer jogar hoje, tira. Com esses parafernálios que você tá, não dá pra jogar. O primeiro árbitro tinha se negado a deixar o cara jogar com essa... Porque a camisa dos caras era azul e ele tava com um negócio preto pra cobrir, de manga, né, aqueles... A roupa térmica preta embaixo pra cobrir a tatuagem. E não pode, né? Tem que ser da mesma cor da camisa. E o primeiro árbitro, o mesário, todos falam, não pode, é Japão, não sei o que. Fala, arranca essa porra, vai jogar, moleque. Pô, se liga. E o moleque jogou. E por incrível que pareça, o moleque foi o mais educado dentro de campo, tá? Foi o mais educado, o mais fair play dentro de campo. Claro que não tinha talento, né? Mas jogou bem, não criou problema nenhum pra ninguém. Agora é o seguinte, então, o Neymar, pra mim, é um excelente jogador, sem dúvida. Se o Brasil vai ganhar a Copa ou não, olha, como eu falei, desde a França, em 98, eu perdi o tesão pro futebol. E se realmente o Brasil vendeu a Copa aí, nesse acordo Nike-Adidas aí, fica até meio estranho, né? Porque uma Copa ganha Nike e outra ganha Adidas, uma ganha Nike e outra ganha Adidas, né? Meio combinado, né? Mas enfim, se foi vendida a Copa no Brasil, provavelmente o Brasil deve ganhar essa Copa, né? Porque era o acordo. Mas como eu já falei, eles fizeram um acordo com o Brasil em 98 e esse acordo não foi cumprido, foi prorrogado até 2014 e agora vamos ver o que vai dar, só Deus sabe, né? Porque a seleção, eu dei uma olhada aí em alguns jogadores novos da seleção que eu nem conheço, nunca ouvi falar, mano. Então, eu acho que são jogadores que têm potencial e são capazes de chegar longe. Agora, ganhar uma Copa vai depender de quanto eles vão pagar e quais são os acordos que eles vão fazer de novo. Infelizmente, eu não queria falar isso antes da Copa do Mundo para não tirar o tesão de quem vai assistir a Copa do Mundo, mas infelizmente foi a pergunta que me fizeram e eu não vou mentir para ninguém, vou responder na real qual que é. Bom, por enquanto eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto falando sobre o visto da quarta geração e a crise imobiliária de 91, além do encontro do Kim com Trump e a intervenção militar no Brasil. Falou? Bom, estou de volta e vamos continuar então com as perguntas que eu vou responder ao Walter. Bom, a outra pergunta é o seguinte, que diz respeito ao visto para os Yonsei, ou seja, a quarta geração dos japoneses. Bom, esse visto foi aprovado, mas primeiramente indica-se que o Yonsei, para poder ser aprovado no visto, ele deve ter o conhecimento mínimo básico para sobreviver sozinho no país, sem depender de tradução. O que acontece hoje no Japão é que existem pessoas que estão aqui há quase mais de 30 anos e não conseguem se comunicar ainda. Então a prefeitura tem muito gasto com tradutores, não só na prefeitura, mas como delegacia, hospitais, e tudo isso termina gerando um gasto extra para o governo que para eles não é interessante. É claro que hoje a grande quantidade de vietnamita que tem no país é enorme, enorme. E da mesma forma precisa-se de tradutores para eles. E é claro que eles só são aceitos de uma vez desde que eles estudem no país, né? É necessário que eles estudem
podem ficar no máximo 3 anos e tem que voltar para o país deles. No caso dos descendentes de japoneses que vieram do Brasil para cá, se eles forem aprovados no visto de trabalho, eles não precisam estar voltando de tempo em tempo e podem até pegar um visto permanente e futuramente até se naturalizar. Mas o que acontece, como eu disse antes, existe essa barreira da língua, né? E para os Yonseis vai ser necessário que saiba ler, escrever e se comunicar, ou seja, falar sem depender de outras pessoas, tá? Parece que esse é um dos requisitos. Eu ainda vou fazer um vídeo só falando a respeito disso, tá? Bom, a crise de 91, eu cheguei aqui em 1990, no finalzinho de 90, ou seja, eu não tenho lembrança nenhuma dessa crise, porque eu trabalhava muito nessa época, ainda estava me adaptando, linguagem, trabalho. E onde nós trabalhávamos entrou um monte de peruano, tudo ilegal, virou uma zica do caralho lá, virou uma bagunça da porra, teve treta, e aí terminou que a gente teve que sair de lá e, bom, enfim, foi só zica, mas eu não senti essa crise. Se eu for falar para você em crise, a de 2008 nos Estados Unidos, essa afetou bem o país. Eu lembro que na fábrica onde eu trabalhava, eu era líder de uma linha que fazia caçamba de caminhão de 4 toneladas. E a minha linha, graças a Deus, tranquilo, não sofremos alteração nenhuma. Porém, a linha de 2 toneladas e outras linhas trabalhava de 2 a 3 dias por semana. E eu naquela época, eu lembro que apavorei um pouco, porque estava tudo certo que a gente ia ser afetado pela crise, e eu saí para buscar bico para fazer em outros lugares. Naquela época, eu lembro que eu entrei numa agência de transportes e entrega de mercadoria para fazer a seleção, separação dos, eu não sei como é que fala isso em português, mas para fazer a seleção dessas embalagens, né? Que vai para determinado lugar, tipo no correio, como é que chama aquilo lá? Tem um nome. Enfim, selecionar as mercadorias que chegam para determinado lugar, para ir para determinado lugar, então tem que pegar na esteira e ir separando, botando nos boxes de determinado lugar para já ir para o caminhão e o caminhão já mandar direto, porque aqui no país, independente do lugar, esse sistema de entrega, ele entrega até em 24 horas, às vezes até menos, dependendo do lugar. Agora você imagina, sair daqui do centro de Tóquio e para lá em Hokkaido ou em Okinawa em menos de 24 horas. Então a coisa é corrida, é rápida. E eu lembro que nessa época tinha muitos empresários, tá, que tinham suas próprias firmas, que estavam trabalhando lá, fazendo bico lá para poder ganhar algum para sair da crise. E eu, além desse bico, eu arrumei bico de segurança, arrumei bico de técnico numa escola de futebol. Nossa, eu arrumei tanto bico que eu fiquei até meio estressado, porque era tanto trabalho e era um só. Enfim, também, graças a Deus, eu não senti a crise, tá? Infelizmente hoje eu já larguei a escolinha, larguei a segurança e cheguei a fazer até segurança em evento onde participou a família real. É mole? Pois é. Barramos até um grupo de policiais que entrou lá, paisana. Não tinha crachá, não entrou. Ponto, final, acabou. Essa era o nosso tipo de segurança que a gente fazia. Agora, a crise realmente eu, felizmente, não senti na pele, tá? Eu vi que muita gente perdeu emprego, muita gente sentiu. Agora, se eu for falar pra você em crise, na época de 2011, quando teve o terremoto de Fukushima, a crise que aconteceu foi o seguinte: a quantidade de brasileiro que vendeu o visto permanente, fazendo o acordo que só voltaria dali 5 anos, ou seria a partir de 2016, foi muito grande. Porque assim que teve o terremoto, o governo japonês, com medo da ação e também para se autoproteger, o governo japonês, com medo de uma possível retaliação por parte dos brasileiros em questão de alojamento, comida, e o que poderia levar a saques, a roubos e furtos. Então o governo japonês fez a proposta de que, alegando que era para a segurança do povo brasileiro, que quem quisesse vender o seu visto permanente, eles comprariam, pagariam 300 mil ienes e a pessoa prometeria que não voltaria ao país num prazo de 5 anos. Esse prazo venceu em 2016, muitos brigaram na justiça porque queriam voltar e o governo não queria deixar. Por quê? Porque nesse meio tempo o governo já estava fazendo acordo com a China e com o Vietnã para poder trazer a mão de obra de lá. Porque o que aconteceu na década de 90 e no princípio de 2000 é que os Estados Unidos e lá o grupo dos 7 pegaram no pé do Japão porque usava muita mão de obra estrangeira. Eles usavam vietnamitas, usavam chineses, usavam os refugiados de guerra, né? E usavam muito paquistaneses.
Só que a criminalidade era tanta que eles terminaram abrindo mão e optaram pelos descendentes de japoneses que estavam no Brasil. Assim sendo, o governo americano não poderia alegar que ele estava usando mão de obra estrangeira. Muito embora eles nunca reconheceram os descendentes de japoneses como japoneses, são tudo considerado como estrangeiro. Então fica esse clima, né? Esse clima pesado aí. Porém, uma vez acertado isso, eles começaram a contratar agora os vietnamitas, né? De monte. Como aumentou também a criminalidade, eles estão dando chance para os brasileiros voltarem, porque se você parar e pensar, na época de 90, os brasileiros era show de bola, porque os paquistaneses não gostavam muito de trabalhar, e os brasileiros, quando chegaram aqui naquela época, vieram para trabalhar mesmo, os caras trabalhavam, não tinha conversa, eram os melhores, não tinha. Depois começou a vir boliviano, peruano, encheu de latino-americano aqui, mas os brasileiros sempre foram o topo em matéria de responsabilidade, de trabalhar e de se comunicar. Só que, infelizmente, no terremoto de 2011, os brasileiros abandonaram o barco. Muitos venderam o visto, porém deixaram casas imobiliadas, deixaram dívidas enormes aqui e não deram satisfação nenhuma, simplesmente pegaram o primeiro voo e Brasil. Essa foi a grande crise que eu realmente presenciei com meus olhos, tá? Muito embora onde eu trabalho não teve problema nenhum, mas alguns lugares, devido à falta de energia, falta de transporte, realmente teve aí um pequeno espaço de tempo que teve uma crise considerável, tá? Mas hoje já está tudo estabilizado. Se alguém que acompanha aí o meu Facebook, o Shaolin Japão Facebook, deve ter visto alguma reportagem que eu pus falando que a mão de obra japonesa está em escassez e eles estão contratando assim a rodo, porque tem muito serviço e pouca mão de obra. Espero ter respondido a sua pergunta e vamos à próxima. Bom, aqui eu já englobei as duas, né? Porque eu já falei da crise imobiliária de 91, que eu não percebi, tinha acabado de chegar no país, e também já a relação dos vistos para Yonsei. Agora, a televisão estava passando aqui agora há pouco a respeito do encontro do Kim Jong-un com Donald Trump. Esse Kim Jong-un com Donald Trump realmente ficou assim meio que esquisito, né? Meio piada, porque o Donald Trump fez aquela pressão toda e ao mesmo tempo deixou uma brecha, tipo assim, não, vamos conversar, né? Eu quero conversar. Ou quer ou não quer, né? Das duas uma. E tá uma expectativa. Então tava saindo aqui agora que apenas 23% acreditam que pode ser que aconteça um acordo entre os dois países. O resto não opinam ou não tem uma opinião formada a respeito. Agora, o Kim Jong-un, já falei em outros vídeos, quem não viu assista, ele é pau mandado da nova ordem mundial, apenas mais um. Foi assim com o Hugo Chávez, Che Guevara e essa gente toda. Algum grandão chega lá e põe a ideia na cabeça do cara, dá dinheiro pro cara e o cara vai e agita. Então a gente olhando de fora, não, são os revolucionários, estão lutando pela pátria. Tá nada, alguém tá bancando isso daí, tá? E o Kim Jong, e o que aconteceu com Fidel Castro, que ele se virou contra a nova ordem mundial e terminou se fechando o país dele para ele. Agora, eles estão trabalhando muito para que a China se torne a nova potência mundial. Igual eu estava vendo no canal do 4USA, 4USA, né, do Gustavo, lá dos Estados Unidos, e ele estava falando das intenções da nova ordem mundial, dos Illuminati, não sei o que, pá. Bom, eu já falei para vocês, falam tanto, metem tanto pau nos Illuminati, na nova ordem mundial, nos maçons, só que maçom, Illuminati, a gente não sabe direito o que é. Como é que a gente vai poder afirmar que é o que está acontecendo? Pode ser que seja um grupo que está trabalhando para o bem, mas tem o grupo do mal que chega e põe na sua cabeça que os caras são mal. E aí começa essa onda, né? Essa viralização de mensagens dizendo que os Illuminati são ruins, os Illuminati são ruins, os Illuminati são ruins. Tem que ter muita cautela nisso daí. Nós percebemos com toda certeza que existe uma nova ordem mundial que está trabalhando no mundo hoje para acabar com a corrupção. Não é possível construir uma nova ordem mundial com governos corruptos que não apoiam o povo e que o povo não apoia o governo e que o governo mete a mão no dinheiro do povo. Porque como é que você vai confiar num governo que é corrupto dentro de um grupo da nova ordem mundial? Não tem como. Então tem que fazer essa faxina primeiro. Já alertei a vocês a respeito da Polícia Federal, a padronização internacional dela. Elas já estão trabalhando para a nova ordem mundial. Só que ao mesmo tempo tem a outra nova ordem mundial, que é aquela que quer liberar o casamento gay, quer liberar o sexo pedófilo,
quer liberar o incesto, quer liberar o satanismo, quer liberar a consciência humana de que Deus não existe. Então, vocês têm que ter muito cuidado nessa hora de saber separar o joio do trigo, certo? E aqui na Ásia, é claro que os Estados Unidos quer se aproximar aqui dessa região para poder ter uma força militar forte, porque assim acaba um pouco com aquela paranoia que ele tem de ser atacado por um lado ou por outro. A gente pode ver muito bem claro é o seguinte, eles estão, essa briguinha aí, a Coreia do Norte, ela deve estar se virando meio contra a nova ordem mundial, que eu já falei isso outras vezes. Ele obedeceu tanto que mandaram fazer, de repente ele se viu sozinho, e aí ele se aproximou da China, a China falou, olha, melhor você ficar pianinho, vai lá e resolve o problema. Por quê? Porque a China precisa chegar no topo do mundo. É um país comunista. Se você parar e pensar hoje, o comunismo só tem Rússia, Vietnã, China, Coreia do Norte, vamos botar aí Venezuela e Cuba e alguns outros aí que tentam ser comunistas e não conseguem chegar lá. Agora, você imagina se a China passa a ser o país mais rico do mundo, dominando o mundo, e um país comunista. Muito embora é um comunismo aberto, assim como é na Rússia. É menos sufocante do que na Coreia do Norte. Mas vai que de repente esses caras aí fecham. E aí? Como é que fica? Então, onde eu vejo a intenção, igual o Gustavo falou, que o Jorge Soros foi lá e que quer fazer da China a primeira potência mundial, na verdade sim, ele quer fazer. Uma por causa da derrota que eles sofreram lá na política americana. E outra, porque realmente existe o fator de vamos usar mais esse trouxa, porque a partir do momento que você consegue botar a China como um país comunista, o que vai acontecer? Muitos países provavelmente vão querer adotar o regime comunista. Ou ele pode se unir com a União Soviética, Rússia, e fazer daí uma grande globalização comunista, né? E aí deixa os Estados Unidos lá quietinho no canto dele. E aí quando começa a virar bagunça, a pressão, que é o caos que eles querem impor para depois trazer o remédio e botar da gente, aí os Estados Unidos fica quietinho na deles. Faz aí a China o primeiro país do mundo, liderando do mundo, faz uma força aí para que seja todo mundo comunista, e aí o povo vai entrar em caos, porque vai começar a passar necessidade, e aí entra os Estados Unidos novamente como salvador da pátria, talvez com uma guerrinha aqui, uma guerrinha ali. Eu quero lembrar vocês que todo mundo fala que uma única bomba nuclear destrói o mundo inteiro. Eu fico me perguntando, por que derrubaram 2 no Japão e o mundo não acabou, né? Então vamos pôr um pouquinho a mão na consciência e vamos pensar. Agora, é interessante ver que nem tudo o que eles estão falando realmente é o que está acontecendo, porque, como já disse, são cartas mandadas. E o Jorge Soros, antes dele ir para a China, ele esteve no Japão. O que ele veio fazer no Japão se ele não tem coligações aqui? Aí ele já fez aqui, já deixou a cama pronta aqui, foi para a China, fez a negociação dele com a China. Aí os Estados Unidos já acabou com o Transpacífico, com o Acordo Transpacífico. O Japão tentou tomar a liderança, mas não deu. A China parece que devagarinho está tomando essa liderança e vai ficar nisso. Agora a Coreia do Norte está fazendo muito barulho. Vão dar para a China o que a China quer, mas com isso a China tem que entregar a Coreia do Norte na mão dos Estados Unidos. Aí aparentemente, eles estão derrubando o comunismo. Tá nada, estão fortificando. Porque através dessa fortificação, quem se ferra são os não comunistas. E aí vai chegar a hora que eles vão ter que impor a ordem novamente. E aí que vem a eliminação de muita parte da população mundial. Através de guerra, através de fome, através de falta de comida, desemprego. E aí todo mundo que veio nessa onda boa aqui, igual aqui no Japão, ninguém tá comprando casa a rodo aí, e chega uma crise, não tem como pagar, eles tomam tudo de novo e você vai voltar a ser peão, vai voltar a ter que trabalhar, você não tem nem onde morar, e fica nesse vai e vem, como sempre. Agora vamos a mais uma pergunta, que foi a intervenção militar no Rio de Janeiro. Eu já falei, do Rio de Janeiro foi usado pelo... Aí eu não sei se vocês vão falar se essa daí é a nova ordem mundial, ou se eles são os Illuminati, ou se eles são os maçons, mas a única coisa que eu posso dizer é que foi o Temer. Isso eu tenho certeza. Pôs o militar no Rio de Janeiro, deu carta branca para ele na zona de segurança pública do Rio de Janeiro, e o que a gente vê é cada vez mais aumentando o crime. Eles pegam um aqui, um outro ali, o grande chefão de lá, o grande chefão de cá, mas a criminalidade básica continua e está cada vez pior. Por quê? Se o exército está tomando conta de um trabalho que era para a polícia fazer, obviamente a polícia tinha que estar à disposição de outros locais, como o centro da cidade, a praia, lugares turísticos, para evitar essas ondas esses arrastões, essas ondas de assalto que tem no Rio de Janeiro. Mas não é o que a gente vê. Então, vou repetir, botaram o exército no Rio de Janeiro simplesmente para queimar a imagem do exército, tá? Tudo planejado. Assim, quem sabe o povo vai parar e pensar, lá, tá vendo? No Rio de Janeiro não deu certo.
Como é que vai dar certo no Brasil? Não tem mais jeito, vamos entregar na mão do Temer. É isso que eles querem. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou passar aqui a última notícia. Vamos ver aqui o que estão falando do encontro do Kim Jong-un. Autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Norte fazem últimos preparativos para a grande cúpula. Então eu vou ler essa matéria aqui para vocês e vou encerrar, tá? Autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Norte se encontraram na segunda-feira para fazer os preparativos finais da reunião de cúpula entre os dois países que irá acontecer na terça-feira, dia 12 de junho de 2018. A primeira reunião na história entre um presidente dos Estados Unidos e um líder da Coreia do Norte vai acontecer em um hotel na ilha de veraneio Sentosa, em Singapura. A sessão de segunda-feira teve a duração de 2 horas com a participação de Sun Kim, embaixador dos Estados Unidos nas Filipinas. O diplomata tem conduzido as negociações dos Estados Unidos com a Coreia do Norte. A equipe americana se encontrou com o vice-chanceler norte-coreana Choi Song-hui e outras autoridades e discutiram a questão da desnuclearização, entre outros assuntos. O secretário de Estado do governo americano, Mike Pompeo, que também se encontra em Singapura, descreveu as conversações como significantes e detalhadas. Kim Jong-un, o líder norte-coreano, chegou a Singapura por volta das 14 horas e 30 minutos de domingo e conversou com Lee Hsien-loong, premier de Singapura, no mesmo dia. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pousou em uma base aérea na Singapura aproximadamente às 20 horas e 30 minutos também de domingo e foi para um hotel no centro da cidade. A questão principal do encontro da cúpula será como Trump e Kim vão definir um plano concreto para a desnuclearização da Coreia do Norte. As atenções do mundo estão voltadas para ver se eles são capazes de chegar a um acordo para encerrar oficialmente a Guerra Fria da Coreia do Norte. Autoridades americanas dizem que é possível que os líderes se reúnam sozinhos, contando somente com auxílio de intérprete. E aí, o que você acha? Essas notícias foram preparadas e postadas pela NHK World Japan e eu passei aqui no meu canal. Você assistiu até aqui? Muito obrigado. Espero que tenha esclarecido alguma coisa para vocês e espero também a sua colaboração, deixando o seu like, deixando os seus comentários, as suas perguntas, as suas dúvidas e as suas opiniões. E também gostaria que você compartilhasse esse vídeo para que chegue ao conhecimento de mais pessoas e me ajude para que o canal cresça um pouquinho mais. Beleza? Eu mais uma vez agradeço aí ao apoio e a força que o Walter está me dando. E eu não posso falar o nome completo dele aqui, mas ele sabe que é ele. E eu espero que esse aqui tenha sido todas as perguntas que você fez. E eu te considero representante de todo o povo brasileiro perante o meu canal para fazer tais perguntas, que eu acredito que essas perguntas são as que mais têm aí incomodado os brasileiros, né? Se você estando no Brasil me fez essas perguntas, acredito que você possa representar, ou melhor, que você representou os brasileiros no canal fazendo tais perguntas. Então, em nome de todos os brasileiros, um agradecimento ao Walter também por contribuir com essas perguntas e esse vídeo é dedicado a você. Falou? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. E vamos torcer para que tudo corra bem lá na Singapura no dia 12, na terça-feira. Falou, gente? Fiquem com Deus. Tchau. Fui.